Graça e paz, meus irmãos, aqui é a pastora Tami falando. Recentemente nós gravamos um vídeo aqui, sou do Brasil e eu tô aqui na Igreja Tenda para poder trazer algumas reflexões daquilo que Deus gerou no meu coração e poder edificar a tua vida. Hoje a gente vai falar sobre o jovem Samuel. Lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, diz assim, E o jovem Samuel servia ao Senhor diante de Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. E aconteceu que um certo dia, enquanto o sacerdote Eli estava deitado em seu lugar, seus olhos já começavam a se escurecer de modo que não se podia ver. A lâmpada de Deus ainda não se havia apagado e Samuel estava deitado no templo do Senhor, aonde estava a arca de Deus. O Senhor chamou o menino Samuel e Samuel, ele respondeu, eis-me aqui. É muito comum essa história, nós já conhecemos ela de várias formas, de várias perspectivas, mas algo que o Senhor colocou no meu coração é sobre esse resgate do sacerdócio. O sacerdócio, ele era realmente um grupo de pessoas separadas, da linhagem de Arão, onde eles foram designados a ministrarem diante da presença de Deus, em ofertarem, oferecerem ali os sacrifícios, mas também da mesma forma instruir o povo sobre a lei de Deus. Eles tinham essas responsabilidades, dentre algumas outras coisas ali no meio do povo de Israel. Mas aqui nesse contexto onde nós vemos Samuel sendo escolhido por Deus para ouvir a sua palavra, é interessante nós pararmos para ver aquilo que estava acontecendo naquela nação. Essa nação, ela estava se perdendo, A característica de povo eleito, de sacerdócio real, nação santa, ela estava se perdendo, ela havia se corrompido ao longo de alguns períodos, desde quando eles foram conquistar a terra prometida. Essa característica, eles foram negligenciando essa identidade. E aqui mesmo o capítulo já inicia falando que ali no tempo de Eli, que era o sacerdote que estava ali servindo no templo, as visões já se tornaram raras e aquilo que eles ouviam de Deus já estava raro. É interessante nós pararmos para ver, porque esse contexto muitas vezes é um contexto na qual está a nossa própria vida. Às vezes aquilo que nós estamos ouvindo de Deus já se encontra de forma rara. Aquilo que nós estamos vendo da parte de Deus, tendo discernimento, tendo entendimento, tendo clareza. Às vezes nós estamos vivendo nessa mornidão espiritual, vivendo talvez ali toda a prática, aquilo que, até mesmo fazendo o nosso devocional, mas nós não estamos ouvindo a voz de Deus. E é interessante parar para ver que ali outro termo que é crucial fala que a lâmpada do templo estava quase se apagando. É interessante também dizer que uma das responsabilidades do sacerdócio era manter essa lâmpada acesa. Eles precisavam ali alimentar essa lâmpada com o óleo puro para que a chama permanecesse acesa. Porém, a palavra aqui que acabamos de ler diz o quê? Que a lâmpada estava quase se apagando. Ou seja, os sacerdotes, eles não estavam tendo esse zelo, eles não estavam tendo esse cuidado com a presença de Deus. Eu creio que nesses dias o Senhor tem despertado uma geração de Samuel. Eu e você, nós estamos sendo impelidos pelo Espírito, inspirados pelo Espírito de Deus para realmente retornar a esse lugar aonde nós vamos deixar então o silêncio de lado, mas a partir de agora nós vamos estar ouvindo claramente aos nossos ouvidos, a voz do Senhor nos chamando. Da mesma forma, Samuel, o Senhor tem despertado uma geração a realmente se posicionar diante da arca de Deus. Samuel, ele estava dormindo nesse ambiente, diante da arca do Senhor. Então eu creio, meus irmãos, que da mesma forma que aconteceu com Samuel, o Senhor, ele está retornando, resgatando esse lugar da presença dele nas nossas vidas. Assim nós vamos manifestar o reino dele, assim que nós vamos realmente transbordar a cultura do reino de Deus aonde nós estamos, pela presença do Senhor. Não existe outro caminho, não é por aquilo que eu faço, não é por aquilo que eu falo, não é por aquilo que as minhas mãos podem fazer, senão por meio da presença de Deus
Deus que gera transformação, convicção, arrependimento, se não gerado pelo Espírito Santo de Deus. Eu creio que da onde você está assistindo esse vídeo, você pode ser inspirado pelo Espírito Santo. Agora deixar o silêncio, as distrações ou até mesmo as práticas de religiosidade de lado. Mas existe um lugar que o Senhor está realmente te chamando para esses dias, que é um lugar da presença de Deus, onde o Espírito Santo dele está falando diretamente aos nossos corações. Mas a gente precisa cultivar esse lugar, porque Samuel, ele estava diante da arca do Senhor. Ele estava realmente ali no meio, da onde a presença do Senhor, a arca, ele simbolizava essa presença. Então ele estava ali. Da mesma forma, meus irmãos, eu e você precisamos cultivar esse lugar, cultivar esse relacionamento, cultivar esse lugar de intimidade, até que os nossos ouvidos sejam destampados para ouvir a voz do Senhor nos chamando. A palavra fala também que Samuel, ele não conhecia a voz de Deus. Esse termo conhecer significa o conhecer com intimidade. Samuel já sabia quem era Deus, sabia quem era o seu Senhor, sabia toda a dinâmica, ele estava servindo ali com Eli. Porém, esse termo conhecer, ele atribui a esse lugar, a esse conhecer intimamente, esse lugar de relacionamento. Então é isso, meus irmãos, nós vamos ser chamados para esse lugar de intimidade, uma intimidade maior, uma intimidade na qual nós não provamos ontem, uma intimidade que nós vamos ser desafiados a provar hoje e também que vai ser diferente de amanhã. A gente precisa ser inspirados pelo Espírito para ouvir e ser uma voz profética, uma voz que realmente anuncia o lugar onde o Senhor está. Nós precisamos ser esse, o lugar realmente, ou essas pessoas que vão restaurar e resgatar a presença de Deus, que vão buscar ardentemente a presença de Deus, porque é apenas a presença do Senhor que pode realmente nos tornar um povo eleito, um reino de sacerdotes, uma nação separada e escolhida. Deus abençoe você e que você possa ser sensível à voz de Deus nesses dias.